cúpula da OTAN terminou na Turquia e a aliança está mais uma vez enfrentando um debate sobre se a expansão da aliança fortaleceria a segurança europeia ou criaria novos riscos. Juntando-se a nós esta noite para o nosso painel, Peter Kurzin, ex-oficial da ONU e especialista em geopolítica. Anshul Vora, colunista de assuntos internacionais da revista Foreign Policy, e Sergei Markov, ex-porta-voz público do presidente Vladimir Putin. Mas antes de irmos para o nosso debate, vamos entender um pouco do contexto. Desde o fim da Guerra Fria, a OTAN tem expandido continuamente pela Europa, incluindo países da antiga influência soviética. Apoiadores afirmam que a expansão protegeu Estados menores, fortaleceu a democracia e preveniu conflitos. A Rússia há muito considera o avanço da OTAN para o leste uma ameaça direta à sua segurança. Moscou afirma que a aliança avançou para perto das fronteiras russas, apesar das expectativas de uma nova parceria entre a Federação Russa e o Ocidente. A OTAN rejeita esse argumento, afirmando que cada país tem o direito de escolher suas próprias alianças e que muitos estados do leste europeu aderiram por temerem a agressão russa. Esses temores cresceram após as guerras da Rússia na Geórgia e Ucrânia, levando Finlândia e Suécia a aderirem. Para apoiadores, a expansão é um forte fator de dissuasão. Críticos alertam que isso pode aumentar a confrontação e dividir o bloco. Expandir a OTAN é mesmo a melhor forma de garantir segurança à Europa? Certo, estamos prontos para o nosso debate. Obrigada por aguardarem com esse panorama e vamos começar na ordem. Vamos começar com Peter. Primeira pergunta: expandir a aliança da OTAN é a melhor maneira de trazer segurança para a Europa? Peter. Bem, depende de quem você pergunta. Além disso, é interessante porque eu sou metade russo e metade inglês, então eu tenho uma perspectiva única sobre isso. Acho que tenho muita empatia pelo que os russos sentem com o avanço crescente da OTAN nos últimos 30 anos. Mas a maior expansão da OTAN, ou a mais recente, aconteceu por causa da decisão de Putin de invadir a Ucrânia. Ao fazer isso, em 24 de fevereiro, ele levou suecos e finlandeses a pensarem que precisavam entrar na aliança, mesmo com a tradição de neutralidade da Suécia. Então depende de como você aborda a questão do expansionismo. Certo. Anshul Vora, o que você acha? Bem, eu acho que há dois lados nisso, na minha opinião também. Aqueles que apoiam a expansão diriam que os países que são membros da OTAN não foram atacados. É uma aliança defensiva, tem funcionado. Outros afirmam que já é grande o bastante. Se crescer, fica difícil de administrar, ineficaz e aumentam os compromissos de defesa dos aliados. Isso contradiz o argumento de que ela deve ser expandida. Certo. Sergei, o que você pensa? Como você sabe, a Rússia é totalmente contra a expansão da OTAN para o leste, até nossa fronteira. Tudo bem, vamos para o oeste, norte e sul, mas não para a nossa fronteira. Estas são as nossas exigências à OTAN. Ninguém gosta quando alguém com muito poder militar chega cada vez mais perto da sua capital. É simples assim. E o segundo problema é que a OTAN era uma instituição real durante a Guerra Fria. Mas depois que a Guerra Fria acabou, não havia mais ameaça da Rússia. E a OTAN deveria ser. Vamos continuar. Desculpe interromper, o alarme tocou. Aos 30 segundos, vamos às perguntas mais específicas. Pode prosseguir. Mas, novamente, vamos começar com Pietro na próxima pergunta. Em 1994, a Rússia entrou para a Parceria para a Paz da OTAN. Alguma coisa mudou? Na verdade, não. Eles ainda fazem parte, assim como a Ucrânia, mesmo após tudo o que ocorreu. O passo mais importante após a Parceria para a Paz foi o ato fundador criado pela administração Clinton em 1997 e depois o Conselho OTAN-Rússia em 2002. Esses são exemplos fundamentais da OTAN e da Rússia buscando envolver os russos e Moscou. No início dos anos 2000, Putin era bastante pró-OTAN. Houve até discussões sobre realmente ingressar na aliança como membro pleno, como eles sugeriram em 1954 e sob os soviéticos. Mas o que mudou foi a relação de Putin com a aliança. Eu não acho que os comentários de Bush em 2007 ajudaram na questão da eventual entrada da Ucrânia e da Geórgia. Mas certamente os russos foram importantes ao trabalhar juntos com a CTO ou em operações de combate ao terrorismo nos anos 2000.
Mas o relacionamento nunca realmente se desenvolveu desde então e só piorou à medida que Putin ficou cada vez mais paranoico com certas coisas internamente, além da expansão subsequente da OTAN nos anos 2000, como em 2004 e 2009, se não me engano. Ancho Vora, você diria que todo o propósito da OTAN é combater a Rússia? Bem, a Rússia é definitivamente a maior ameaça, mas o único propósito é defender o território dos Estados-membros. Toda essa aliança basicamente se apoia no artigo 5, que diz que um ataque a um deve ser considerado um ataque a todos. A Rússia é vista como a maior ameaça. No entanto, você viu que, em diferentes momentos da história da OTAN, a OTAN evoluiu e aceitou outros desafios, seja em operações de combate à pirataria ou, você sabe, treinando com países parceiros na Ásia. Então é meio que, sabe, de vez em quando ela se expande, ou como vimos depois do 11 de setembro, ela esteve ao lado dos Estados Unidos, apoiando suas operações no Afeganistão. Então, ela evolui. A maior ameaça, sim, é a Rússia, e é assim que definitivamente é vista agora. E o que vocês têm a dizer sobre isso, Peter e Sergei? Sergei primeiro. Acho que a sugestão da Rússia é muito simples, que a OTAN, como instituição da Guerra Fria, deveria ser substituída por um sistema geral de segurança europeu conjunto, que incluísse tanto a OTAN quanto a Rússia. É por isso que a Rússia começou a cooperar com a OTAN. Mas depois ficou claro que a OTAN não queria ter esse tipo de sistema de segurança, mas queria que a Rússia fosse apenas um parceiro júnior, como eles chamaram. Você sabe, uma nova colônia, algo assim. Mas não foi isso que os russos aceitaram. Sabe, a Rússia é um país independente há mais de 5 séculos. E como resultado, agora vemos que a OTAN é uma instituição burocrática sem sentido. Estamos apenas procurando empregos. Não há uma ameaça real vinda da Rússia. É por isso que eles criaram novos cargos para os salários, orçamento e assim por diante, para eles mesmos. E como resultado, a burocracia permanente da OTAN cria conflitos artificiais. É por isso que os líderes da OTAN, a burocracia da OTAN, são a principal ameaça para os países que fazem parte da OTAN. Foi exatamente isso que derrubou o governo democraticamente eleito na Ucrânia em 2014 e impôs um regime absolutamente ilegal, absolutamente criminoso e repressivo que eles têm agora. E como resultado, eles criaram artificialmente a guerra na Ucrânia. Isso é trabalho da OTAN, totalmente trabalho da OTAN. É totalmente responsabilidade da OTAN. Eles estão em busca de empregos, salários, dinheiro, orçamento e assim por diante. Tudo bem, Pietro? Sim, vamos ver. Eu entendo, como disse no começo, mas acho que isso é um pouco simplista. A OTAN é uma organização voluntária. Muito se fala sobre o artigo 5, mas pelo artigo 13, um Estado-nação pode sair a qualquer momento que desejar. Eles precisam dar um aviso prévio de 1 ano aos Estados Unidos, seja lá quem for o comandante supremo. Recebi o general Wesley Clark no meu programa há alguns meses e ele argumenta exatamente sobre isso. A razão pela qual a OTAN cresceu, em parte talvez por questões orçamentárias ou outros aspectos financeiros, como Sergei argumenta, eu acho que é mais do que isso. Acredito que muitos antigos estados soviéticos, especialmente os países bálticos, tinham reais preocupações com as intenções de Moscou. Acho que isso foi demonizado. Acho que a Rússia é muito demonizada em círculos ocidentais, especialmente nos mais agressivos, como Londres ou Washington, onde também vivi e trabalhei. É uma organização voluntária, ninguém é obrigado a entrar, a Finlândia não era obrigada a entrar, era neutra e em grande parte defensiva, mas optou por entrar porque estava preocupada. E o relacionamento com a OTAN piorou. Agora, eu acho que a OTAN está apoiando diretamente os ucranianos e, portanto, isso é meio que uma guerra por procuração. Bem, é um argumento razoável, é um argumento convincente. Mas eu acho errado dizer que a aliança da OTAN está sendo agressiva aqui. Eles tiveram várias oportunidades de lançar ataques diretos em certas áreas. Olhe para Kaliningrado. O que está acontecendo com aquele enclave ou ex-exclave, seja lá o que for, em partes da Europa. Os aliados da OTAN não fazem isso.
Eu acho que eles poderiam ter sido melhores em consultar a Rússia e dialogar com Moscou. Sim, eu acho. Acho errado afirmar que a OTAN queira simplesmente destruir Moscou. Tudo certo. Sergei, quer comentar? Sim, a OTAN não é uma organização voluntária. Veja, por exemplo, Montenegro. A maioria absoluta das pessoas a OTAN está exigindo do do primeiro-ministro criminoso de Montenegro, que está sendo investigado pela Interpol na Itália, você sabe, por crimes muito mais graves. Eles impõem que Montenegro deve entrar na OTAN. Olhe de novo para a Ucrânia. Antes de 2014, antes dessa junta tomar o poder, depois da Revolução Laranja, está absolutamente claro que a maioria absoluta dos ucranianos querem que a Ucrânia fosse neutra. E eles ainda querem ser neutros até hoje. Mas o regime ucraniano, que estava, em parte, sob o controle dos países ocidentais, disse, ok, nosso caminho será entrar para a OTAN. Então, a OTAN não é uma organização voluntária. A OTAN... Então, vamos lá. Isso é inglês. Não, isso é... Me desculpe. Desculpa, espera, só um instante. Desculpa, me dá um segundo. Sim, eu acho que com Sergei aqui, com todo respeito a você e qualquer opinião que você tenha, mas Kiev foi invadida pela Rússia. A Rússia invadiu Kiev, isso é um fato. Agora, esse é um ponto, e é por isso que os países... Deixe-me terminar, por favor. Os países vizinhos e os membros da OTAN precisavam saber. Bem, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que é muito simples. É muito simples. A Ucrânia foi politicamente ocupada por países ocidentais que derrubaram um presidente democraticamente eleito, Yanukovych, em 2014. Ele era vice-presidente. Ele era vice-presidente. Ele não pode dizer que foi colocado lá. Essas não são perguntas para mentir. Ele não foi colocado lá. Seu argumento não faz sentido, me desculpe. Espere aí, Sergei. Deixe a Anchovora terminar. Anchovora? Deixa a Anchovora terminar, Sergei. Sergei, deixa a Anchovora concluir o raciocínio dela. Por favor, desculpe, não me interrompa. Não me interrompa. Desculpe, eu estou... Desculpe. Não envie isso para mim. Sergei, você não está deixando a Anchovora falar. Por favor, deixa falar. A OTAN é uma aliança defensiva e só interveio depois que a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Eu estava aqui na época. Ninguém esperava que a Rússia realmente fosse invadir Kiev. Não era só sobre Donbass ou o leste, não era só sobre a Crimeia, mas a Rússia invadiu o país inteiro. Ela queria derrubar o governo. Isso foi declarado como um dos objetivos do governo russo. A Ucrânia é um estado soberano. As fronteiras ucranianas foram definidas em acordo com a Rússia antigamente, e foi aí que os países da OTAN se envolveram, não antes disso. Antes disso, em grande parte dos países da OTAN, o sentimento era de ter uma relação produtiva com a Rússia. Wonder do Chandel, a política falhou. Não sei por que você diz não, pois são fatos estabelecidos. A Rússia não votou contra. É só diferente. É diferente. Você não sabe. Piotr! Espere, Sergei! Sergei, você precisa dar uma chance para as outras pessoas, por favor, Piotr. Piotr, desculpe. Então, acho que o que estamos vendo aqui é indicativo de tudo isso. Faz sentido que seja sobre isso que tudo gira. A guerra, em grande parte, é sobre isso. Culpa não é simples, pois a relação entre Rússia e Ucrânia é histórica, envolvendo Kiev, a Rus e outros fatores. Mas o elemento mais moderno é: a culpa é da OTAN? A culpa é da Rússia? E eu acho que isso chega ao cerne da questão, que é o facto de que a Ucrânia é um país em uma disputa entre forças maiores. Sempre foi assim. Morei na Ucrânia por um tempo e era possível viajar livremente para a Rússia, sem visto. A Ucrânia estava satisfeita em ser uma potência neutra. Tinha uma relação razoável com os europeus, uma relação razoável com a Rússia. Mas eu acho que o maior ponto crucial veio do crescente empenho de Putin em exercer cada vez mais influência na Ucrânia ao longo do tempo, inicialmente de forma incremental, mais economicamente. E os ucranianos, especialmente no Oeste, a Ucrânia é um país complexo e multifacetado. O Oeste é mais polonês ou influenciado pela comunidade polaco-lituana.
Depois vem o Império Russo, Novorossiya, que corresponde ao oeste e sul da Ucrânia, onde muitos ucranianos étnicos falam russo. Eu mesmo tenho raízes nessa região. Mas a questão é que a Ucrânia começou, eu acho, a sentir mais pressão ou coerção por parte de Moscou e começou a se voltar para a União Europeia. E podemos ver isso com a Geórgia e podemos ver isso com a Armênia agora mesmo. Quanto mais Putin coloca pressão, ou você pode usar Taiwan e China como outro exemplo. A pressão chinesa sobre Taiwan aumenta o sentimento de independência dos taiwaneses, assim como ocorre com a Ucrânia. Com a pressão crescente da China sobre Taiwan e da Rússia sobre a Ucrânia, ambos reafirmavam o desejo de se aproximar do Ocidente. Peter, segura esse pensamento um instante, pois quero incluir outra pergunta. Este é um bom momento. Há relatos de que a Rússia pode testar a determinação da OTAN neste verão. Essas ameaças são reais? Eu me preocupo com a capacidade russa de testar por meios híbridos. O Kremlin tem feito isso com as incursões no espaço aéreo do Báltico. Nós vimos isso nos drones que atingiram a Roménia e a Rússia, você sabe, disse que não pretendia fazer isso. Mas esse é o problema. Isso está acontecendo cada vez mais. Quanto mais a situação dentro da Crimeia, especialmente, sem falar da economia russa, Sergei, acho que você pode concordar comigo que a economia da Rússia não está indo bem agora. O Putin está procurando maneiras de tentar distrair os europeus da Ucrânia para que eles possam focar em si mesmos. Então, isso é, eu acho, uma estratégia provocativa do Kremlin, mas eu acho que uma invasão em grande escala está por vir. Não, mas é como se a Rússia fosse entrar nos Bálticos. Eles vão se instalar, ocupar uma cidade na fronteira dos Bálticos e então testar a determinação da OTAN. Será que isso bastaria para a OTAN reagir? Se não, eles tentariam mais, até que de repente 10% do território dos Estados Bálticos esteja sob controle russo. Certo, Sergei. Sergei, o que você tem a dizer sobre isso? Sabe, a situação geral na Ucrânia é, na verdade, muito simples. A OTAN ocupou a Ucrânia em 2014 e impôs o regime repressivo absolutamente criminoso e está transformando a Ucrânia em um país anti-Rússia, sendo que, aliás, 80% da população tem o russo como língua nativa. Eles proíbem o idioma de 80% da população. Eles estão promovendo uma repressão política tremenda, matando milhares de pessoas e prendendo dezenas de milhares de pessoas. E a OTAN supõe que eles querem criar um movimento anti-Rússia na fronteira russa, o que representa uma grande ameaça estratégica para a Rússia. Como a Rússia pode aceitar isso? Veja o caso. Eu estive, você também, em Donetsk. Estive em Donetsk antes da operação militar especial várias vezes, em diferentes conferências e afins. Eu acordo toda noite na cidade de Donetsk, porque o exército ucraniano bombardeia, faz ataques contra a cidade de Donetsk toda noite. Aqui tem algo que você não pode tirar. Sim. Anshu, você precisa que eu repita a pergunta? É uma ameaça realista? É realista temer que a Rússia teste a determinação da OTAN neste verão? As autoridades de segurança aqui nos dizem... Anshu Vora, agora é a sua vez. Sergei, desculpe, Anshu. Anshu. Sergei, você não deixa Anshu Vora falar, por favor, deixa ela falar. Tudo bem. Tudo bem. De diferentes formas, drones foram pilotados em vários países vizinhos que são Estados-membros. Se você perguntar e conversar com as pessoas aqui, elas consideram esse medo bem realista, mas não esperam uma invasão em grande escala. Eu acho que elas estão esperando algum tipo de ataque aos estados bálticos até o final da década. E é por isso que há muita preparação aqui para adquirir capacidades essenciais que não têm, das quais dependem dos Estados Unidos e que agora precisam fabricar por conta própria. Todo o preparo do complexo industrial de defesa está essencialmente mirando 2030 e depois 2035 como prazo final. Este cronograma não é apenas para aumentar os gastos com defesa, mas porque a ameaça da Rússia é vista como bastante iminente nos próximos anos. Certo, acho que temos tempo para mais uma pergunta. Há alternativa viável para garantir segurança além da Rússia e da OTAN? Agora, se essa pergunta é para mim, então não. Não neste momento. Para a segurança dos aliados europeus, a ameaça vem da Rússia. Então a Rússia não é uma alternativa. Para eles, a única maneira agora é manter a aliança unida,
manter Trump do lado deles. Porque os aliados dependem do guarda-chuva nuclear fornecido pelos Estados Unidos e de outros componentes estratégicos essenciais do seu plano de resposta caso sejam atacados. Então, tem que ser liderado pela estrutura da OTAN. O debate é se vai acabar sendo OTAN só no nome. E, à medida que passa a ser liderado pelos europeus, será que se tornará uma estrutura mais liderada pela União Europeia, ainda com os grandes Estados-membros decidindo? Acho que essa política ainda está em construção. Mas aqui, o consenso é que precisa ser liderado pela OTAN. Certo, reação rápida, Piotr. Temos 1 minuto, considerações finais. Bem, então veja, quer dizer, novamente, este é o alicerce da segurança europeia. A ideia de que a Rússia tomaria toda a Ucrânia e depois faria uma grande operação militar contra os europeus é, na minha opinião, onde alguns argumentos ficam um pouco fracos. No momento, isso é um falso dilema, pois muitos fatores dependem do que ocorre fora do campo de batalha. O principal elemento é a economia russa. Mas, em segundo lugar, trata-se de Putin. Se Putin sair de cena e tivermos um sistema mais moderado no lugar, então talvez, mas nada vai mudar enquanto esse cara estiver no comando. Posso comentar sobre pilares de defesa liderados pela União Europeia, mas a ênfase principal é algo parecido com a OTAN, sem os Estados Unidos. Eu não acho que os Estados Unidos vão sair, mas a Europa precisa criar as bases para ser capaz de defender suas próprias fronteiras, seja na Groenlândia, por causa dos Estados Unidos, embora eu saiba que isso não seja provável, seja em relação à Rússia, por causa dos países bálticos. A OTAN precisa olhar para Norte e Sul, pois tem vários frentes para gerenciar. E certamente, neste momento, eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. Desculpe interromper, mas precisamos ir para o intervalo. Obrigada por esse debate acalorado.